Estava com saudade, essa saudade que aumenta cada vez mais, porque nós estamos há tanto tempo, né, distantes fisicamente, mas que bom que a gente pode se encontrar aqui, pode se ver. Eu escolhi o livro Nosso Lar e escolhi também esse título, Uma Janela para o Mundo Espiritual, porque este foi um livro que permitiu que nós dessemos uma espiadinha no mundo espiritual, naquilo que ele tem de mais próximo a nós, né? No dia a dia do mundo espiritual, trazendo para nós as respostas sobre muitas curiosidades que nós todos temos sobre o mundo espiritual. E esse foi o primeiro livro que nos trouxe essas informações. E eu escolhi também porque o fato de nós estarmos à distância, né, realizando essas palestras à distância, trouxe uma coisa muito boa. Muitas pessoas que não são espíritas, e a proposta dessas palestras, pelo menos as que eu faço, não são para atingir apenas as pessoas espíritas, e eu procuro sempre trazer algo que seja muito prático, que nós possamos utilizar na nossa vida diária, promovendo a nossa evolução. Então, eu escolhi também porque, como há muitas pessoas se aproximando da doutrina espírita ou tendo esse primeiro contato com a doutrina espírita, achei que seria interessante. Mas, ao reler o livro, eu que sou espírita há tantas décadas, quantas coisas eu tinha esquecido, detalhes que eu tinha esquecido. E mesmo tendo assistido o filme, naturalmente o filme tem que escolher alguns temas, alguns pontos, ele não pode realmente abordar tudo, e é um filme excelente, um filme espetacular, que fez sucesso no mundo inteiro. Quando o lançamento do filme fez 10 anos, houve uma live com o diretor, com a produtora, alguns atores do filme, né? E eles contando algumas coisas do processo de realização do filme, e eles disseram isso dessa bilheteria estrondosa, 1 milhão de espectadores em 13 dias, isso dobrou em menos de um mês, e a gente foi levando esse livro a muitos países do mundo, esse filme, né? Traduzindo esse livro a muitos países do mundo. Então, eu acho que é um livro que vale a pena ser relembrado por quem leu, e uma das minhas propostas, dos meus grandes objetivos, é que quem não leu, leia, e quem leu, releia, porque vai ter muitas surpresas agradáveis, porque existe uma coisa interessante, quando nós lemos um livro e nós estamos num determinado momento da nossa vida, nós nos detemos mais em determinados aspectos. Então, por exemplo, quando eu li Nosso Lar a primeira vez, meu pai havia desencarnado há pouco tempo, e eu era espírita também há pouco tempo, me chamou a atenção que eu podia receber a visita dele. Isso me chamou muita atenção. Falei, nossa, eu vou ficar atenta, porque de repente ele vem me visitar e eu vou ficar que nem as filhas de André Luiz, que nem perceberam a presença dele. Então, a gente vai vivendo outros momentos de vida, a gente vai amadurecendo, e quando relê, descobre um outro aspecto que não chamou tanta atenção naquele momento. Então, como eu havia dito, é Nosso Lar, uma janela para o mundo espiritual, foi, acredito, a primeira janelinha que foi aberta com tanta clareza do plano espiritual. Essa é a capa da edição do livro que eu tenho, e que é antiga. O livro, o autor espiritual do livro é André Luiz, que ditou essa obra para Chico Xavier. A psicografia foi concluída em 43 e a primeira edição foi em 1944, publicado pela Federação Espírita Brasileira, quando ainda era no Rio de Janeiro. O prefácio é de Emmanuel e a introdução é de André Luiz, e o livro já vale pelo prefácio e pela introdução. O autor espiritual, André Luiz, é o pseudônimo espiritual de um médico que exerceu a medicina no Rio de Janeiro, e ele não se apresentou com seu nome próprio, também
para resguardar a família dele encarnada, para que ele não fosse reconhecido nessa história. Há muitas suposições, as mais fortes, que ele tivesse sido Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz, mas isso não importa nem um pouco. O que importa realmente foi o trabalho que ele realizou, e Haroldo Dutra tem nos dito muito que esta encarnação que aparece no livro Nosso Lar é uma encarnação anterior de André Luiz. Ele resgatou aquele umbral de outras encarnações e fez ali um mix. Então, na verdade, é um livro que gera muitas suposições, expectativas, e para muitas pessoas, meu sogro falava muito isso, ele dizia assim, isso é mentira, não é? Muitas pessoas vão achar que é fantasia isso que está no livro, mas a gente vai, com o tempo, né, um livro de 1944, com o tempo nós fomos tendo muitas confirmações da veracidade das informações que foram transmitidas através desse livro. E o nome André Luiz surgiu porque um dia, quando o Chico começou a receber a obra, ele perguntou qual era o nome, e o irmão do Chico, que se chamava André Luiz, dormia no quarto ao lado. Então, o médico pergunta a Chico, como é o nome dele? E Chico Xavier diz, André Luiz. Então, você vai me chamar de André Luiz. Também houve uma outra circunstância que deve ter reforçado, além de preservar a família, o fato de que Chico havia psicografado livros de Humberto de Campos, e a família de Humberto de Campos o havia processado para que recebessem direitos autorais. O processo não foi vencido, né, pela família, mas trouxe muitas dores de cabeça a Chico Xavier. Então, a espiritualidade certamente também preservava Chico Xavier para que ele tivesse paz de espírito para realizar essa obra. Então, o que é Nosso Lar? Nosso Lar é uma cidade-estado localizada no plano espiritual. Por que ela é uma cidade-estado? Ela tem governador, ela tem ministérios, são 12 ministérios, 6 ministros em cada ministério, totalizando 72 ministros e 3.000 funcionários. É importante dizer que havia, em 1943, quando a obra foi ditada, havia 1 milhão de moradores em Nosso Lar e 3.000 funcionários. Hoje a gente já foi atualizado pelo doutor Inácio, um espírita notável e um espírito também notável, de que hoje há cerca de 10 milhões de habitantes em Nosso Lar. Então, acredito que 3.000 funcionários não deem mais conta, né? Foi fundada no século XVI por portugueses muito distintos que desencarnaram no Brasil. E essa cidade, a cidade espiritual, ela está localizada acima do Rio de Janeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro, e ela é governada, quer dizer, em 1943, ela era governada há 114 anos pelo mesmo governador. Aqui essa foto é retirada do filme Nosso Lar, e este ator representa o governador de Nosso Lar. Aqui, para que a gente entenda onde fica Nosso Lar, nós estamos vendo aqui a crosta terrestre, né? Nosso lar está aqui nessa quarta camada. Para chegar a Nosso Lar, na terceira esfera, mas é a quarta camada se nós contarmos aqui com a crosta, aqui, a própria superfície da Terra, é preciso, para chegar ao Nosso Lar, passar pelo umbral. E tem uma palestra muito boa do Júlio César, que fala sobre isso, sobre passar pelo umbral, porque a gente tem a ideia de que a gente não pode nem sequer passar pelo umbral, mas, na verdade, a gente não pode ficar no umbral. Nós precisamos passar por ele, que fica na periferia de Nosso Lar, para chegar até Nosso Lar. Conforme essas esferas vão aumentando, vão se tornando mais espiritualizadas, mais elevadas. E há uma citação, a colônia espiritual Alvorada Nova, que fica
uma esfera acima e que inspirou a construção de Nosso Lar e que é visitada, né? As colônias e as esferas se visitam. Nosso Lar tem muitas construções de destaque, né? Tem uma grande muralha protetora com baterias de proteção magnética. Às vezes nós lemos alguns livros de André Luiz e nós ficamos assim um pouco surpresos, mas tem proteção, tem baterias de proteção magnética e nós vamos ver em alguns livros a utilização dessa proteção, porque o bem precisa ser protegido, o bem precisa ser resguardado, e não é feito nenhum mal por meio desses recursos de proteção, mas mantém afastados aqueles que ainda não têm condições deste convívio ou de adentrar nosso lar, o que traria um grande prejuízo à colônia e aos habitantes da colônia. Há conjuntos habitacionais, há uma praça central, não é a única, mas essa praça central, ela podia, na época, acomodar até 1 milhão de pessoas, tem fontes luminosas, jardins, muitos parques arborizados, a gente vê por essa imagem quanto verde existe em nosso lar, o Bosque das Águas, o Rio Azul, que é o rio que leva pela água a toda a colônia recursos energéticos indispensáveis, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem o Campo da Música, eu estou praticando muito para ir para nosso lar, porque a música nas colônias espirituais, de modo geral, né, no plano espiritual, ela tem um papel de muito destaque. E em nosso lar, a música ela está não apenas como trilha sonora para os trabalhos, como também no lazer. Tem câmaras de retificação para os enfermos, entre outras muitas construções, e eu aqui quis destacar algumas. Esse aqui é o mapa de nosso lar. Nós vimos que nós temos, nosso lar tem 6 ministérios, então, Ministério da União Divina, mais elevado, Ministério da Elevação, o segundo mais elevado, os 2 Ministérios da União Divina e da Elevação são os ministérios que estão ligados à superioridade espiritual, aos planos superiores divinos, e os demais, esclarecimento, comunicação, auxílio, regeneração, mais ligados a nós, mais ligados aqui à crosta terrestre para nos prestar auxílio, assistência, orientação, esclarecimento. Esse é um mapa que foi feito por uma médium que, em desdobramento, foi levada ao nosso lar e ela, então, reproduziu em desenhos aquilo que ela viu. Eu quis, assim, negociar com a espiritualidade, eu falei assim, eu vou fazer uma palestra sobre o nosso lar, não querem me levar lá para eu dar uma espiadinha, mas eu acho que não aconteceu, infelizmente. Então, nós vemos aqui no mapa o Parque das Águas, o Campo da Música, muito verde, muito jardim, fontes, o Parque Hospitalar. Aqui o mapa dos ministérios, como a gente viu anteriormente, que se colocam em torno da governadoria. Ali no centro está o palácio onde fica o governador. E aqui tem uma imagem do filme Nosso Lar, né? Do edifício da governadoria que André Luiz diz que é encabeçado por torres soberanas que se perdem no céu. E aí, ao lado, o desenho da Igorina Cunha, que é a médium de quem eu falei, e ali acima nós vemos o aeróbus, que é o transporte utilizado em nosso lar, porque muito importante nós destacarmos que nosso lar não é uma colônia espiritual espírita, ela é uma colônia espiritual, ela recebe desencarnados de todas as religiões e também em diferentes níveis evolutivos. Então, se nós fôssemos mais evoluídos,
nós nos transportaríamos apenas pelo pensamento, mas como não somos, ainda necessitamos de um transporte, e na colônia é feito pelo aeróbus, que está ali, vocês estão vendo acima, né, flutuando acima. Aqui um dos ministérios, que é o da União Divina, que é onde há o trabalho de maior elevação espiritual, que ele é construído em estilo egípcio, também é um desenho da Igorina. E aqui alguns dos lugares que eu falei, ali em cima, o Parque das Águas, que é banhado pelo Rio Azul, que leva energia a toda a colônia Nosso Lar, o Parque da Música, onde há muitas apresentações musicais para a colônia toda, é uma prática. Ali, um dos parques onde André Luiz aparece com Lísias, que é um enfermeiro que primeiramente o recebeu em Nosso Lar e cuidou dele nos primeiros momentos. Importante destacar que André Luiz ficou retido no umbral por aproximadamente 8 a 9 anos, até que, diante de tanto sofrimento e tanta dor, ele faz uma prece verdadeira, uma prece muito sentida, e ele percebe o auxílio, não é que ele receba, ele percebe o auxílio, porque sua mãe, que estava numa esfera espiritual superior até a Nosso Lar, pedia incessantemente por ele. E um dos ministros do Ministério do Auxílio, então, o resgata junto com Lísias e o levam para o hospital do plano espiritual. Vemos também ali algumas ruas do plano espiritual, algumas habitações. Esse ministério aqui, a figura abaixo de onde há as árvores, é o ministério onde André Luiz é recebido do auxílio, e ali, como o filme representou as casas, né, que existem em Nosso Lar. Muita gente acha que foi uma fantasia, mas é importante a gente destacar que o plano físico onde nós vivemos é uma réplica do plano espiritual. Então, o que tem no plano físico, nesse nível de evolução do Nosso Lar, Nosso Lar reproduz em grande parte o que nós temos aqui no nosso plano material. Então, a foto aqui está diminuída, mas é uma rua com várias casas semelhantes a essa, e as casas são descritas de uma forma muito singela, né, muito também correspondente àquela década dos anos de 1940. Aqui a grande muralha que cerca Nosso Lar de defesa, um dos ministérios com algumas pessoas que se preparam para a reencarnação, uma outra vista aérea aqui de Nosso Lar. E uma coisa que eu quero destacar, que naturalmente, claro que quando eu li pela primeira vez eu já era professora, mas eu ainda estava tão impactada com o desencarne do meu pai que não me chamou tanta atenção como me chama agora e chamou numa releitura anterior, os parques da educação e esclarecimento. Então, eles existem em forma de uma estrela, são 5 que são verdadeiros castelos de vegetação em forma de estrela, e ali abrigam 5 numerosas classes de aprendizagem com os recursos mais avançados que nós possamos imaginar em termos de educação, porque a espiritualidade considera que a educação é primordial, e a gente vai ver um pouco além quando nós falarmos do trabalho em Nosso Lar. Então, os ministérios são regeneração, que recebe os recém-chegados desencarnados, prepara os trabalhadores para trabalhar em Nosso Lar, prepara concentrados, bebidas, tecidos e artefatos. Em Nosso Lar, todos têm direito à alimentação e vestimenta. Os mais evoluídos são capazes de produzir pelo pensamento suas próprias vestimentas. Aqueles que ainda não têm essa condição recebem essas vestimentas que são produzidas na colônia. O Ministério do Auxílio atende os enfermos, para onde André Luiz foi encaminhado e onde foi recebido.
prepara reencarnações, organiza turmas para socorro espiritual no umbral, que foi onde André Luiz foi resgatado, atende às rogativas, então nós fazemos as nossas preces, os nossos pedidos, que quando são justificáveis e quando trazem o bem, quando vem ao encontro das nossas necessidades de evolução, atende essas rogativas, e é através desse ministério que os espíritos são resgatados e internados no hospital em nosso lar. Esses dois, e mais aqui, esclarecimento e comunicação, são os 4 ministérios muito ligados à crosta terrestre. A crosta terrestre, mais ligados a nós, ao auxílio a nós, ao nosso acompanhamento do nosso desenvolvimento. O do esclarecimento realiza serviço de pesquisas e arquivos, né? Nesses arquivos estão os registros sobre as vidas que nós vivemos em nossas encarnações. E ele também é responsável pela autorização ou proibição de acessos aos mesmos. Então, em determinado momento, nós temos autorização para termos acesso aos arquivos de nossas vidas passadas. Os espíritos nos dizem que Getúlio Vargas ele não teve acesso imediatamente a todos os seus arquivos, para que ele fosse aos poucos tomando conhecimento do que foi a vida dele, de como foi o desencarne dele. Então, é nesse Ministério do Esclarecimento que é tratada essa questão do quanto a gente pode ter acesso às vidas anteriores. Lembrando sempre que esse acesso não vem satisfazer a nossa curiosidade. Esse acesso vem com o objetivo de percebermos onde foi que falhamos, revermos e já começarmos a partir daí a planejar nossas futuras encarnações. E é aí também que funcionam os serviços de pesquisa e especialização médica. E nós aqui, encarnados, estamos recebendo benefício do desenvolvimento dessas pesquisas que são feitas no plano espiritual. O Ministério da Comunicação, de onde vêm as mensagens e o auxílio magnético, e permite o contato entre os habitantes de nosso lar e as pessoas encarnadas, inicialmente ou preferencialmente na Terra, né? É no Ministério da Comunicação, onde, segundo narra o livro, André Luiz teria entrado em contato com Chico Xavier para a elaboração dos livros que levam o nome do personagem, os livros de André Luiz. E aí nós temos os 2 ministérios mais evoluídos, né, que têm ligação com o plano superior, com os planos resplandecentes mais elevados, que são da elevação, onde há a realização de preces coletivas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final, a importância dessas preces coletivas. Hoje, muitas casas espíritas realizam preces coletivas. Às 18 horas, que é a hora do Ângelo, já é comum a realização de preces, e muitas casas espíritas também estão fazendo essas preces às 21 horas. Então, imaginem que a prece coletiva está sob os cuidados do Ministério de Elevação, que é um dos 2 ministérios ligados às esferas sublimes. Também é responsável pelos trabalhos de elevação espiritual dos habitantes da colônia. E o da União Divina, que é o mais elevado, estabelece contatos entre a administração da cidade espiritual de nosso lar e os mundos espirituais superiores. Essa é a ministra veneranda. Nós vamos falar um pouquinho dela, ela tem uma participação importante também no livro e no filme. E, com exceção do governador, ela é a única entidade de nosso lar que viu Jesus nas esferas resplandecentes. Ela foi Isabel de Aragão, a rainha-mãe. A Isabel de Aragão era espanhola, casou-se com o rei Diniz, de Portugal, e teve uma vida extremamente nobre, era muito caridosa,
e ela, vocês estão vendo aqui a veneranda com uma flor na mão, uma rosa na mão, porque ela, quando era rainha, né, rainha-mãe, ela ia para a rua para distribuir auxílio aos necessitados. E o Dom Diniz, suponho, achava que aquilo não cabia a ela. E um dia ela estava com moedas para distribuir, e Dom Diniz pergunta o que ela estava fazendo, e ela diz: estou levando flores. E quando ela abre assim a dobra do vestido onde estavam as moedas, Dom Diniz vê as flores, e o perfume de rosas é uma característica dela, e ela foi uma dos espíritos nobres responsáveis por acompanhar Chico Xavier em sua tarefa. E para quem também outra dica literária, nos romances espíritas imperdíveis, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, 3 dos mais impactantes que contam a história do cristianismo, ela foi Alcione, uma personagem do livro Renúncia, que, imaginem, com esta elevação espiritual, pediu para reencarnar, para auxiliar, em especial, um espírito muito querido, muito amado, e um grupo de espíritos. É um livro também imperdível, vão anotando aí, porque tem muita coisa para ler. Ela recebeu um prêmio em nosso lar por totalizar, eu botei até entre parênteses, porque é muito zero, a gente podia se perder, 1 milhão de horas de trabalho. Então, como curiosidade, eu botei aqui que 1 milhão de horas são 42 mil dias, 42 mil dias são 114 anos, aproximadamente, tá? E ela dedicou esse prêmio, ela não aceitou, ela dedicou o prêmio a todos os cidadãos de nosso lar, a quem ela atribuiu o sucesso das tarefas que realizava. Então, daí a gente já vê a grandeza desse espírito. E a gente imagina o nível de gratidão daqueles que foram beneficiados pelo trabalho maravilhoso que a ministra veneranda realizou. E aí a gente se pergunta, né? Um espírito dessa nobreza, dessa elevação, em que ministério trabalha a ministra veneranda? 2 segundos para darem um palpite. Ela trabalha no Ministério do Auxílio, né? A gente pensa assim, puxa, ela está no ministério mais elevado. Não, ela trabalha no Ministério do Auxílio. E aí é importante nós sabermos que quanto mais o espírito se eleva, mais humilde e mais dedicado ao bem ele é. Dr. Bezerra de Menezes, o nosso amado Dr. Bezerra de Menezes, ele foi convidado por Maria, mãe de Jesus, para se dirigir às esferas mais elevadas, que ele havia conquistado, um direito que ele conquistou pelo trabalho que realizou, pela beleza, pela dedicação ao bem, aos sofredores, e ele pede a ela que fique conosco, ele é o mentor espiritual da saúde aqui no Brasil, e ele pede para ficar conosco, porque ele diz que enquanto houver alguém sofrendo, ele quer estar conosco. Essa é a boa notícia, ele vai estar conosco. A má notícia, ou depende do prisma, é que ele ainda vai ficar conosco certamente por muito tempo. Nosso querido Dr. Bezerra. Então, vamos falar um pouquinho do trabalho no plano espiritual, porque a gente pode pensar assim, eu vou para o plano espiritual, vou ficar lá sentada na nuvem ou dormindo, né? Inclusive, tem uma enfermaria que André Luiz é uma enfermaria feminina, André Luiz pede permissão para visitar. Nessa enfermaria tem muitas mulheres dormindo. São mulheres que acreditavam, por suas crenças religiosas, que ao desencarnarmos nós tínhamos um sono eterno. E nessa enfermaria, André Luiz encontra uma mulher que havia trabalhado em sua casa e que havia sido apresentada, como ela diz, aos prazeres do corpo pelo pai de André Luiz e também por André Luiz, e ela então imagina que possa ganhar a vida
vendendo esses prazeres, e ela vem a contrair sífilis e é abandonada por todos, pela família, por eles naturalmente. André Luiz a reconhece, fica extremamente comovido e perturbado, pede perdão a ela. E é importante nós sabermos que no plano espiritual nós vamos encontrar nossos amores e também vamos encontrar aqueles a quem prejudicamos e temos situações a reparar. Então, é importante que nós tenhamos a humildade de, neste momento, reconhecendo o erro que cometemos e imbuídos do desejo de repará-los, que nós iniciemos reconhecendo a nossa falha e pedindo perdão àqueles a quem prejudicamos. Voltando ao trabalho no plano espiritual, a lei do trabalho, que é uma lei divina, é uma lei natural, ela é rigorosamente cumprida em nosso lar. Mas todos têm direito ao descanso após a jornada de trabalho. Inclusive, quando André Luiz começa a perceber a importância e a diferença do trabalho do plano espiritual, do plano terrestre, ele quer se exceder no trabalho. E Narcisa, que o orienta, ela diz que não, que o descanso é imprescindível e que ele precisa descansar. Então, é obrigatório. A jornada, em geral, é de 8 horas diárias de trabalho útil. Eu estou quase implorando para ir para o plano espiritual, para nosso lar. E essa jornada, aí ela pode se estender por até 12 horas, dependendo da urgência do trabalho, da necessidade do trabalho. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com um número imenso de desencarnados, a colônia Nosso Lar trabalhou muito, e certamente os horários de trabalho foram excedidos. E apenas o governador não descansa, e além do trabalho de governador, ele ainda presta auxílio em outros ministérios, como o Ministério do Auxílio, da Regeneração, ministérios que estão mais ligados, menos ligados às esferas superiores e mais ligados a nós. E o lazer existe e é muito valorizado, porque vem como uma forma de aprendizado para aquisição de novos valores, estimulando o contato com a cultura através da arte, como música e literatura. Então, a música suave, ela está sempre presente nas oficinas de trabalho no nosso lar. Eu já estou fazendo um treinamento muito bom para nosso lar, porque eu adoro trabalhar ouvindo música, eu sou capaz de fazer qualquer coisa ouvindo música, porque eu sinto exatamente que melhora a minha produção, como é dito, que ocorre lá em nosso lar. Mas qual é o pagamento que nós recebemos por esse trabalho? O pagamento é o bônus hora. O que é bônus hora? Não é uma moeda. Bônus hora é uma ficha de serviço individual, mas ela funciona como valor aquisitivo. Então, conforme eu vou conquistando na minha ficha de serviço individual muitos bônus, eu posso utilizar esses bônus. Alguns serviços têm valor diferenciados. Por exemplo, olha só o que eu não tinha percebido a primeira vez. Os professores que vão acompanhar determinados espíritos durante muito tempo para a sua evolução, para o conhecimento, né? Para a expansão do conhecimento, alguns, muitas vezes, que ainda são mantidos na sua forma de criança ou adolescente, ele ganha em dobro. Olha, fiquei muito feliz de saber disso. E o trabalhador, e os que trabalham em serviços sacrificiais, por exemplo, nas zonas de muito sofrimento, eles ganham triplo. E o trabalhador, ele pode gastar ou utilizar esse bônus hora em benefício dos outros, né? Sempre que haja mérito. A remuneração por meio do bônus hora garante mérito que aqueles que não trabalham não recebem, obviamente. Tem uma cena no filme muito interessante em que uma mulher está pleiteando alguma coisa, e é muito interessante, porque André Luiz é atendido junto com a mulher, porque eles fazem o atendimento em dupla. Olha que interessante, né? E André Luiz ouve essa mulher falar que ela quer alguma coisa e ele pergunta, quantos bônus horas tem? Aí ela fala lá, uma ninharia. Ele diz, mas você está aqui há tantos anos, não tem nenhum trabalho que você
queira realizar, e aí André Luiz percebe que o caminho ali é o trabalho. Então, entre os méritos que podem ser conquistados com os bônus horas, ter uma casa própria, vestir o que for de agrado pessoal, ter a companhia de irmãos queridos em lugares destinados ao entretenimento e contato com orientadores sábios dos ministérios em geral. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente, para poder comprar uma casa em nosso lar, nós precisamos de 30 mil bônus hora, que significariam 3 mil dias, ou 8,5 anos de trabalho para poder comprar uma casa. Então, André Luiz chegou ao plano espiritual e ele tinha a mãe numa esfera muito superior, então ele não podia ficar com a mãe, o pai no umbral, porque o pai havia desencaminhado, né, como se dizia na década de 1940, 2 moças. E essas moças o retiveram no umbral, não deixam ele sair do umbral, embora a mãe de André Luiz vá frequentemente ao umbral tentar resgatá-lo, mas ele não consegue vê-la. Então, ele não tinha nem o pai, nem a mãe, tinha 2 irmãs, também em situação difícil, uma encarnada. Então, ele vai viver na casa de Lísias. Lísias oferece a casa dele e recebe André Luiz, que quando sai do hospital vai morar lá. Era uma casa que foi comprada pelo marido de Dona Laura, que é a dona da casa, Ricardo, que havia desencarnado 18 anos antes, e ele havia comprado essa casa onde mora essa família de Lísias, que recebe, então, André Luiz, e André Luiz passa a morar lá. É muito interessante, eu tenho uma amiga querida, muito querida, do Seara Fraterna, e o marido dela desencarnou há muitos anos, é um amor lindo. E ele já mandou algumas comunicações por psicografia, dizendo que espera por ela, que a casa já está pronta e que o jardim também já está quase pronto. Então, ele, por estar muitos anos, já ter sido um trabalhador muito ativo, certamente ele está conseguindo a casa dele. E aqui, se nós tivermos o reconhecimento do trabalho da ministra veneranda, e a gente fica pensando, puxa, é um trabalho fabuloso, será que a gente chega lá? Mas aqui eu quero chamar a atenção pela a importância do reconhecimento do trabalho. E aqui, nesse vídeo que eu vou mostrar, com imagens de uma cartunista iraniana muito bonitas, mas eu sei que nós vamos nos emocionar com o reconhecimento pelo trabalho que nós vamos ver aqui. No cartoon, a Lireza Pagdel homenageia todos os trabalhadores que estão nesta pandemia, que é também o meu reconhecimento, meu agradecimento, e depois nós vamos ver um agradecimento aos médicos que trabalharam na frente da pandemia. Nós sabemos que é a cidade onde começou a pandemia, né? Eles ficaram por 50 dias confinados, trabalhando. Então, quando acabou a quarentena, eles saíram da cidade e receberam essa homenagem.
Muito emocionante, né? Porque naquele momento nós sabíamos tão pouco sobre a doença e foram realmente heróis que enfrentaram esse início, como estão sendo heróis todos os que continuam trabalhando em todas as frentes para que nós possamos ter uma certa segurança, né? A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação no plano espiritual, e eu escolhi esse aspecto porque nós precisamos ficar muito atentos a ele. Os ministérios mais ligados à terra, regeneração, auxílio, esclarecimento, comunicação, se alimentam de verduras e cereais, frutas e suco. Quer dizer, aqueles que estão nesses ministérios, sob a tutela desses ministérios, se alimentam de verduras, cereais, frutas e sucos, que eu adorei. Tiver feijão com arroz, para mim já tá bom, já serve. Agora, nos mais elevados, no da elevação, só sucos e concentrados. Agora, olha o que tem na união divina: água e ar. Por aí a gente já percebe a importância da respiração, do oxigênio e da água nas nossas vidas. E aí eu trago aqui esse médico Alberto Gonzalez. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente há muitos anos. A filha dele estudava no colégio onde eu trabalhei. Ele é autor do livro Lugar de Médico é na Cozinha, e ele já falava muito sobre essa potência magnética que os alimentos têm. E é muito interessante porque vocês não vão acreditar. No plano espiritual, no nosso lar, há muitos anos, houve uma revolta, porque os que desencarnavam queriam continuar comendo o que comiam na Terra. Então, houve, por parte do governador, um período assim de adaptação, aceitando, para conscientizá-los, né? Trouxe 200 espíritos muito elevados para conscientizá-los, para trazer as explicações, orientações. A briga durou mais de 30 anos, porque eles não queriam deixar de comer aquilo que comiam na terra, até que o governador deu um basta, e por 6 meses nosso lar só comeu respirou e água, respiração e água, durante 6 meses. Aí eles viram que podia ser bem pior, e eles, então, começaram a perceber a importância dessa adaptação, e mais do que tudo, como diz no livro, eles perceberam o que é a gente lidar com o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo, que foi o governador que deu um basta. Mas vamos ver o doutor Alberto. Uma forma de medicina estruturada sobre a natureza, sobre os alimentos da natureza e sobre as coisas da natureza, ela retorna o homem à sua fisiologia normal. Ela promove a recuperação de doenças, não apenas a prevenção, mas ela recupera doenças instaladas. Quando nós passamos a funcionar de acordo com as leis da natureza, a própria célula e o DNA que é contido dentro da célula, ele se realinha e ele passa a gerar um tipo de metabolismo cuja frequência, cuja vibração, vamos dizer assim, é uma vibração semelhante à natureza. Isso traz equilíbrio às reações do nosso corpo e traz, então, a recuperação e a própria saúde. Mantém a saúde num nível, em um padrão extremamente estável. Da mesma forma que na virada do século XIX para o século XX, predominavam no planeta e no Brasil as doenças infectocontagiosas, por conta da primeira objeção do homem contra a natureza, foi justamente quando as cidades começaram a surgir e a se expandir na área da natureza, e os mosquitos começaram a aparecer, as pestes, as doenças. Então esse era o desafio da época. Hoje, com esse modelo civilizatório ocidental, que nós adequamos a grandes populações, a um crescimento vertiginoso das cidades no âmbito vertical, criou-se uma alimentação para atender a essa quantidade enorme de pessoas. O maior desafio dessa virada do século XX para o século XXI, que é onde nós estamos agora,
é a resposta a essas grandes epidemias que estão tomando conta do planeta. Temos a epidemia do diabetes, a epidemia de obesidade, a epidemia de depressão, a epidemia de doenças cardiovasculares e de câncer. Então, nós temos hoje 300 milhões de diabéticos no planeta. E segundo previsões da OMS, esse valor vai para 400 milhões em um prazo de 10 anos. Ou seja, a escala de crescimento do diabetes se tornou geométrica. Então, nós já sabemos disso, nós estamos sendo conscientizados, e agora eu trouxe mais essa informação do plano espiritual, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida da necessidade, e mais do que da necessidade, da urgência de revermos os nossos hábitos alimentares. Porém, não é fácil mudar um hábito, a gente sabe que não é fácil mudar um hábito, porque necessita atenção, autocontrole, seja lá qual for o hábito, pode ser de, como ali está sinalizado, mudar hábito alimentar, praticar atividade física, reduzir o uso de redes sociais. A gente precisa ter atenção, estar atento, ter autocontrole e motivação. Quer dizer, a motivação, ela, algumas vezes, no caso da alimentação, ela pode ser estética, mas é importante que a motivação seja a nossa saúde, que está sendo muito prejudicada pela alimentação. Depois eu sugiro que quem desejar, e que vem totalmente ao encontro do que o doutor Alberto falou, o estudo que eu fiz, e está aí no canal do Tarefeiro, sobre pensamento que adoece, pensamento que cura, o papel que a alimentação tem na resposta das nossas células, tanto em relação à saúde quanto à doença. Mudar hábitos não é simples, é difícil, é um desafio difícil, e precisa seguir processos, acontecer aos poucos, seguir etapas. Há pessoas que, obviamente, não conseguem sustentar porque decidem da noite para o dia. Um carnívoro radical decide da noite para o dia ser vegano. Não pode dar certo. Tem que decidir que um dia da semana não vai comer carne vermelha, vai decidir que um dia da semana vai comer um legume, e o doutor Alberto recomenda mais os alimentos crus, né, que chama de alimentos vivos, que tem essa potência. E a gente precisa vencer essas etapas e estabelecendo etapas possíveis, viáveis. Mais importante saber que nós vamos cometer erros, nós vamos falhar de vez em quando, porque essas falhas, elas fazem parte do processo. Então, é um desafio difícil, mas que a gente, seguindo os processos, e que acontece aos poucos, nós vamos ver e ter nessas falhas uma bússola. O que eu preciso modificar? O que está disparando isso? De que eu preciso fugir para não cair nisso, né? E aí a gente precisa refletir, e há algumas mudanças que nós não conseguimos fazer sozinhos, e às vezes precisamos de auxílio de profissionais para que nós tenhamos a orientação desse processo. Porém, no livro Convites da Vida, que Joana de Ângeles ditou para o Divaldo Franco, ela diz: se não parece lícito intentar de um para outro momento a tarefa de transformação interior, é o que a gente disse, né? A gente não vai de um momento para o outro realizar essas transformações, não é igualmente justificável adiar para depois o que se pode produzir de imediato. Então, há coisas que a gente pode começar o processo agora, não é modificar, mas começar o processo agora. E aí um auxílio precioso, que é prática em nosso lar, aqui nós vemos nessa imagem o governador, ele aparece, a imagem numa cúpula como uma grande televisão, né? E ele fala para toda a população de nosso lar, é uma oração coletiva. Então ele aparece irradiando uma luz muito forte, radiações resplandecentes, e no plano inferior a eles estão os 72 ministros. Então, essa prática da oração a gente precisa desenvolver. E para encerrar com música, agora então que nós sabemos o papel da música, a importância da música, e lembrando, se possível,
leia o livro, veja o filme, mas há muito mais. Isso daqui é uma pincelada. Hoje, na música que eu escolhi para a gente encerrar, que é Close to You, né? Que é perto, né? Perto. Para lembrar que a espiritualidade ela está muito perto de nós, está muito perto. E também que brevemente nós estaremos também muito perto uns dos outros. Seu cachorrinho, seu bebê, abraça aí e vai dançar. Ou está próximo. Just like me.